Diocese de Sete Lagoas instala tribunal eclesiástico. 71% das mortes por Covid-19 em Sete Lagoas são de pessoas não vacinadas ou sem registros. Paraupeba confirma novo óbito por Covid, o quarto desde o dia 31 de janeiro. Falece Dona Ivone Nascimento, mãe do vice-prefeito de Paraupeba, Haroldo Costa. Cordisburgo está entre as cidades que não prestaram contas de dinheiro do acordo da Vale. CRAS de Caetanópolis é reinaugurado após reestruturação. Hoje é 7 de fevereiro de 2022, o Jornal Gerais está no ar. Jornal Gerais, oferecimento Sicoob União Central, faça parte. Está oficializado o reajuste no piso salarial dos professores da educação básica em todo o Brasil. O valor mínimo a ser pago a esses professores sobe 33% e não pode ser menor do que R$ 3.845,63. Apesar de definido pelo governo federal, o salário da educação básica é pago por estados e municípios. Depois de assinada a portaria do reajuste pelo presidente do país, a Confederação Nacional de Municípios voltou a dizer que, se for pago, o aumento vai impactar os municípios em mais de 30 bilhões de reais, o que colocaria os entes locais em uma difícil situação fiscal. Além disso, o reajuste pode implicar no descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal por muitos municípios. Já a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação considera descabidas as considerações da Confederação Nacional dos Municípios e disse que vai acionar a Justiça. A entidade educacional argumenta ainda que nunca faltará verba para os reajustes. O piso salarial dos professores da educação básica tem origem no Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Desde 2020, o fundo foi instituído como instrumento permanente de financiamento da educação pública, com base em lei nacional. O reajuste do piso salarial já estava previsto em lei desde 2008 e é calculado com base no valor por aluno do Fundeb. O reajuste de 33% conta também com a variação da inflação nos últimos anos. Das 38 cidades mineiras que não prestaram contas de quase 29 milhões de reais dos recursos vindos do acordo entre o governo do estado e a Vale para a reparação de danos causados pela mineradora em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, 25 ainda continuam irregulares. De acordo com o Ministério Público e levantamento do portal G1, 12 delas estão em apuração extrajudicial ou judicial, outras 12 não enviaram informações e uma romaria no Triângulo Mineiro teve a segunda parcela bloqueada pela Justiça. A Lei 23.830, sancionada em julho de 2021, determina que o Estado transfira 1 bilhão e 500 milhões de reais do acordo a serem destinados a todos os 853 municípios mineiros. O montante total do acordo entre o governo e a Vale é da ordem de mais de 37 bilhões de reais. Segundo o Tribunal de Contas do Estado, a primeira parcela foi repassada em agosto de 2021, 40%, a segunda parcela de 30% foi repassada em janeiro e a terceira, de 30%, será quitada até o final de julho deste ano. No dia 20 de janeiro, o TCE tinha divulgado que 38 cidades não tinham prestado contas do dinheiro repassado. A lista foi repassada ao Ministério Público. Aqui na região, segundo o relatório, uma das cidades que não prestou contas foi Cordisburgo. A Prefeitura explicou que desconhece qualquer pedido de informação do MP, já que um questionamento similar já foi objeto de resposta pelo município ao Tribunal de Contas do Estado. Até o momento não houve nenhuma despesa com recurso, segundo o município. A Diocese de Sete Lagoas passa a ter o seu próprio tribunal eclesiástico. Dom Francisco Cota de Oliveira presidiu a cerimônia de instalação do órgão na tarde da última quarta-feira, dia 2 de fevereiro. De acordo com o Código de Direito Canônico, o tribunal tem a missão de realizar a justiça canônica e direciona os caminhos a serem seguidos em determinadas situações da vida da Igreja. A instalação de um tribunal na Diocese segue a orientação do Papa Francisco sobre a reforma do processo canônico para as causas de declaração de nulidade do matrimônio de agosto de 2015. A reforma substituiu integralmente o antigo processo. O objetivo da instalação do tribunal na Diocese é agilizar
o julgamento dos processos e visa facilitar o acesso das pessoas à justiça eclesiástica, não somente nos casos de nulidade matrimonial, mas também dos que desejam estar em comunhão com a Igreja. A cerimônia contou com a presença de autoridades civis e eclesiásticas, além de padres, leigos, representantes de instituições diversas e oficiais do tribunal. 3 semanas após o início da aplicação de vacinas em crianças com idades entre 5 e 11 anos, as vacinas contra a Covid-19, 201.543 meninos e meninas já tomaram a primeira dose, o que equivale a 10,83% do público estimado nessa faixa etária, que é de cerca de 1.800.000. O total de crianças vacinadas corresponde a 16,21%, das 1.243.540 doses da Pfizer pediátrica e Coronavac enviadas pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais aos municípios para imunização infantil. Desde a última sexta-feira, dia 4, os números da imunização infantil contra a Covid-19 no estado estão sendo divulgadas pelo vacinômetro, painel digital da Secretaria de Estado de Saúde de Minas. A nova interface do vacinômetro detalha ainda a cobertura vacinal pediátrica por município, microrregião, macrorregião de saúde, primeiras e segundas doses aplicadas. As informações podem ser acessadas em coronavírus.saude.mg.gov.br/vacinômetro. Sete Lagoas registrou mais 2 óbitos por complicações da Covid, uma mulher de 81 anos no Hospital Municipal e outra de 91 anos na UPA. Sete Lagoas soma mais de 30.000 contaminações e 638 óbitos no total. A taxa de ocupação de leitos SUS e particular subiu e está em 95,2%. Considerando-se apenas os leitos do SUS, a ocupação está em 94,1%. De acordo com a vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, a 4ª semana epidemiológica do ano apresentou 2.263 novas contaminações pela doença em Sete Lagoas. A taxa de incidência subiu de 5,08 pacientes entre os dias 17 e 23 de janeiro, semana 3 de 2022, para 9,27 pacientes entre os dias 24 e 29 de janeiro, semana 4 de 2022. Na análise mensal, foram 24 óbitos em julho do ano passado, agosto teve 16, setembro teve 3 óbitos, outubro e novembro contaram com 2 óbitos cada, dezembro registrou 1 óbito, janeiro foi marcado por 18 óbitos e fevereiro segue com 4 até o momento. Ainda segundo a epidemiologia, desde o início da vacinação, no final de janeiro do ano passado, o município registrou 544 óbitos por Covid, dos quais 71% eram de pessoas não vacinadas ou sem registro. Em outros casos, 10,14% tinham apenas a primeira dose da AstraZeneca, 8,24% a segunda dose da Coronavac, 7,86% a primeira dose da Coronavac e 1,31% a segunda dose da AstraZeneca. Com a primeira dose de Pfizer, foram 0,37% dos óbitos. Falando de vacinação, a Prefeitura de Sete Lagoas dá sequência à imunização de crianças, desta vez com 9 anos de idade. Crianças de 10 e 11 anos que ainda não se vacinaram também podem comparecer. Será nos dias 8 e 9 de fevereiro, terça e quarta-feira, de 9 da manhã às 4 da tarde, com a vacina Coronavac ou Pfizer. Paraupeba registrou um novo óbito por Covid-19, uma mulher de 67 anos que apresentava comorbidades. O óbito ocorreu no dia 5 de fevereiro. São 4 mortes registradas na cidade desde o dia 31 de janeiro. Antes, o último óbito tinha ocorrido em 1º de outubro, 4 meses antes. De acordo com dados do último boletim epidemiológico divulgado no dia 5 de fevereiro, Paraupeba tinha registrado até essa data 3.158 casos da doença e 52 óbitos desde o início da pandemia. Paraupeba perde Dona Ivone Nascimento, mãe do vice-prefeito Haroldo Costa. Você confere no próximo bloco. Jornal Gerais. Oferecimento. Cicobi União Central. Faça parte. Ivone Nascimento, mãe do vice-prefeito de Paraupeba, Haroldo Costa, de Jerusa Nascimento, apresentadora do programa Gente de Expressão, aqui da TV Gerais, e de João Paulo, faleceu no último sábado, dia 5 de fevereiro. Ela foi vítima de um infarto.
Nas redes sociais, centenas de pessoas fizeram homenagens a ela. O prefeito Juca Bahia lamentou em sua página pessoal na internet, abre aspas, Paraupeba hoje dorme mais triste, chora a dura perda de uma grande amiga, uma mãe zelosa, uma mestra exemplar e, acima de tudo, uma grande mulher, fecha aspas. Em 2021, a filha Jerusa Nascimento entrevistou Ivone em um programa em homenagem às mães. A própria Jerusa falou um pouco da história da mãe. A senhora é filha do... Falar um pouquinho da senhora, né? Que é filha do Wilson Nascimento, de Nascimento a Nascimento. Teve 12 filhos, né? São 11 irmãos que a senhora teve. Perdeu alguns irmãos. É a primeira, não é isso? A primeira. E teve 3 filhos, Jerusa, Haroldinho e João Paulo. Tem seus netos, que é a Gabriela, o Gabriel, a Yara e o Ricardo. E perdeu seu esposo já há um tempo, há 15 anos, não é isso? Foi diretora da escola Padre Augusto Horta. E por várias pessoas que eu trouxe aqui no nosso programa, muitas pessoas citaram a senhora e tudo mais nas vidas deles, como estudantes, como colegas, professores, enfim. E fez magistério, a sua formação é letras, pedagogia, professora de inglês, diretora, na área da educação. Dona Ivone amava a família, dizia ser sua maior bênção. Das bênçãos todas da minha vida, com certeza as mais preciosas são meus filhos, e netos, irmãos, é a família. A família. É a família sagrada que Deus me presenteou. Ivone foi mãe também de milhares de alunos na carreira como educadora. A morte dela comoveu parte da cidade de Paraupeba. Ivone Nascimento foi diretora da escola Padre Augusto Horta. A maioria das reuniões, para mim, era uma festa. Eu fazia um café e não era sozinha, nunca era sozinha. Era sempre precisando do apoio da comunidade, dos próprios pais. Eu acho até uma das coisas que a escola não pode perder é essa maravilha da participação da família. Porque, afinal de contas, a escola é uma reunião de famílias. Como mãe, grande mulher e educadora, ela deixou sua mensagem de amor por onde passou. Eu quero que as pessoas cada vez se amem e amem mais. O mundo precisa de nós, assim, com mais doação, com mais amor, com mais coração, dando as mãos uns aos outros, procurando mais ver o lado bom da vida, para transformar a nossa vida numa bondade só. Amém. Eu queria todo mundo dando flores e colhendo flores. Amém. Sabe? Que lindo. Superando os problemas com a capacidade de amar e de se doar. Mas eu queria terminar dizendo como eu estou feliz em te ver assim, me entrevistando, essa menina linda, mãe. Amém. E como eu sou feliz com meu Haroldinho, com meu João Paulo, cada um com a missão mais linda do mundo, como Deus me presenteou. Amém. E com vocês, os seus filhos. Então, a minha família, os meus irmãos, ai meu Deus, se eu fosse ficar aqui, era só agradecendo a Deus pelos presentes que Ele me deu. Nossa. Mas o principal deles chama-se a minha família sagrada. Toda a diretoria e a equipe da TV Gerais lamentam a morte de Ivone Nascimento e manifestam sentimentos a toda a família. O Centro de Referência de Assistência Social de Caetanópolis foi reinaugurado. O CRAS é o sistema governamental responsável pela organização e oferta de serviços da proteção social básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social. A reinauguração contou com a presença do prefeito João Procópio, de secretários municipais, equipe do CRAS e da assistência social, além de outros servidores públicos. Para reestruturar a unidade, foram adquiridos bebedouro, armários, mesas e cadeiras, computador e impressoras, ventiladores e outros utensílios domésticos. O objetivo da reestruturação é oferecer melhor conforto aos servidores e atender melhor a população. Os principais serviços ofertados pelo CRAS
são o de proteção e atendimento integral à família e o de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Dentre os objetivos desse serviço estão a prevenção da ruptura dos vínculos familiares e comunitários e a promoção de ganhos sociais. O CRAS em Caetanópolis está localizado à Rua Doutor Guilherme, 457, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vamos a mais um intervalo. Na volta você confere os destaques do esporte com a participação de Humberto Fernandes. Até já. Esportes Gerais. Oferecimento. Elétrica Norte. Materiais elétricos. Hidrauminas. Mangueiras e conexões. Vamos iniciar mais uma semana falando de esporte, falando de Campeonato Mineiro. Foi fechada ontem a quarta rodada aí do Campeonato Mineiro 2022. Destaque para o primeiro ponto conquistado pela UBRT e o empate do América em casa contra um concorrente direto aí por vaga no G4. A UBRT empatou em 1-1 com o Uberlândia. Nininho marcou para o UBRT e Nailson empatou para o Verdão. Com o empate, a UBRT somou o primeiro ponto na competição. No entanto, o ponto marcado não foi o suficiente aí para tirar o Trovão Azul da última colocação. O Tombense venceu o Vila Nova por 2-1 e encosta aí de vez no G4. Ciel e Daniel Amorim marcaram para o time de Tombos. Cadu descontou para o Vila. O Democrata GV venceu o Pouso Alegre por 1-0. Matheus fez o único gol da partida. O Cruzeiro venceu, mas não convenceu, hein? Foi muito mal na etapa inicial. Melhorou um pouco aí no segundo tempo e teve muito trabalho para sair de Poços de Caldas com a vitória por 2-1 de virada diante da Caldense. O Cruzeiro iniciou o segundo tempo perdendo por 1-0. E a virada começou graças às mudanças feitas pelo técnico Paulo Pesolano. Edu, autor do gol da virada, entrou no intervalo. Rafael Santos foi escolhido para entrar nos 14 minutos aí do segundo tempo e deu mais volume de jogo ao Cruzeiro, que empatou com Giovani, cobrando falta. A redenção veio no minuto final com belo gol do centroavante Edu, fechando aí o placar da partida. Caldense 1, Cruzeiro 2, que assume a vice-liderança aí da tabela. O técnico do Cruzeiro, Paulo Pesolano, segue fazendo testes aí na equipe contra a Caldense no último sábado. Ele usou pela primeira vez o jovem Daniel, camisa 10 do time sub-20 do clube. Daniel foi um dos destaques da Copinha neste ano. Ele entrou em campo pelo profissional pela primeira vez. Foi um bom jogo, Daniel, né? Eu vi muito na Copinha, também vi atuações dele o ano passado, sub-20. Eu estive olhando muitas coisas dos meninos da base e ele tem muita qualidade. Então a gente vai estar olhando ele, vai ter de perto, mas ele tem que melhorar muitas coisas, né? Que nós vamos trabalhar isso e muito contente por ele e por sua atuação. Ele é muito aplicado, entende muito bem o jogo, assim que vamos seguir trabalhando e seguir melhorando ele. Nós vimos que no primeiro tempo faltou profundidade ao jogo, faltou mobilidade sem bola para frente, mas no segundo tempo lo fizemos mais agressivo, melhor, utilizamos melhor o campo e eu consegui com Bidu e com Rafael 2 pernas canhotas e yendo mais por fora, porque por dentro estava difícil, né? Era um jogo complicado para João Paulo e Giovani de extremos. Eu quero que eles fechem, mas estava complicado pegar a bola em um lugar tão curto, tão pequeno e meterle qualidade. Assim que a opção no segundo tempo foi ir por fora e saiu muito bem. Os dois lo fizeram muito bem, Rafael e Bidu, assim que muito contente por eles. Na próxima rodada, o Cruzeiro encara o Democrata de Governador Valadares, no Mineirão, na quarta-feira, às 19h30. E o Coelho tropeçou na rodada. América e Atlético empataram em 1-1 na noite de sábado no Independência. O Coelho saiu na frente com Everaldo no fim do primeiro tempo. O Esquadrão de Aço deixou tudo igual com Alasson na etapa final. Com o resultado, os dois clubes somam 7 pontos na tabela. Quem não ficou nada satisfeito com a atuação do time foi o técnico do América, Marquinhos. Para ele, foi um empate com sabor de derrota.
Infelizmente não fizemos, né, uma boa partida no todo. Eu acredito que jogamos durante 30, 35 minutos do primeiro tempo com bom volume, com organização, e tivemos oportunidades. Depois o Atlético começou a gostar do jogo, começou a se impor, começou a ter uma circulação de bola no nosso campo e começou a finalizar nosso gol. E aí aconteceu o gol, né, numa situação do Alê para o Everaldo nas costas da linha, e voltamos para o intervalo, até com ímpeto maior, mas aí é início de temporada, né, não é muleta, não é desculpa, mas nós temos visto aí várias equipes grandes tropeçando no seu início, e nós sentimos essa sequência de jogos, né? Campo pesado, começou a chover forte, e aí alguns atletas pedindo para sair pelo cansaço, pelo desgaste, né? Como o Juninho, Azevedo. Aí nós entramos, o Alê ainda tivemos que mantê-lo no jogo, porque outros atletas acabaram sentindo o desgaste, né? E aí nós tivemos essa queda de performance, mas os atletas foram no seu limite. Sabíamos que seria difícil esse jogo, por ser início de temporada, quarta rodada, segundo jogo da equipe. Tivemos o pré-jogo, né, com a condição do Éder e do Maidana testando positivo para a Covid. Aí tem que mexer na equipe, né, com pouco treino. Uma dupla que não jogou, que foi Conte, aí tive que recuar o Cal, porque o Gustavão e o Zé Vitor treinaram forte pela manhã, né, para o jogo de terça-feira. Então foram N fatores que acabaram sendo determinantes para que não saíssemos com a vitória, um empate, mas com gosto de derrota. O meia-atacante Mateuzinho está de volta ao Coelho. Ele foi apresentado pouco antes do jogo de sábado. O jogador estava em Israel e assinou por 3 anos. O América abre a próxima rodada nesta terça-feira, amanhã, contra o Pouso Alegre, fora de casa. E o Galo segue líder do estadual. Jogando no Mineirão na manhã de domingo, o Atlético derrotou o Patrocinense por 3-0. Com um gol em cada tempo, o Hulk abriu o caminho aí para o triunfo do time alvinegro. O zagueiro uruguaio Diego Godin, também de cabeça, anotou o 3º gol do Galo, que reassumiu aí a liderança do campeonato. O Hulk atingiu a marca de 70 jogos pelo Atlético. Com os 2 gols marcados na última partida, o atacante, em pouco mais de um ano com a camisa do Atlético, já marcou 3 gols. E o estreante do dia, o zagueiro Godinho, deixou também a sua marca. Ele recebeu o cruzamento livre de Mariano e testou na saída do goleiro para dar números finais a Galo 3, Patrocinense 0. Ainda fazendo experiências, o técnico turco Mohamed já projeta o time ideal para a partida contra o Flamengo no próximo dia 20, hein, pela Supercopa do Brasil. Es normal que el equipo sienta el esfuerzo. Lo hace con intensidad, pero de manera pausada, 5 minutos, otros 5 minutos. Todavía no estamos en ritmo para mantener un colectivo más intenso. Estamos en una etapa de pretemporada. Siento que en el próximo juego el equipo va a estar mucho mejor. Va a estar mucho mejor, y también no es un pretexto, no es una excusa, pero el horario, la humedad, el calor también a los jugadores hace que el ritmo sea un poco más lento. Bueno, Keno todavía está en una etapa de recuperación atlética, se está poniendo en la mejor condición física. Él tuvo el retraso por el COVID, igual que Alan, y Alan hoy pudo jugar 60 minutos a buen ritmo. Godín ya está en ritmo, él viene de chocar en su selección, Uruguay, y está en ritmo. Hoy ya hoy hablamos con Rever, que iban a trocar al medio tiempo el lugar, y Godín está en ritmo y seguramente va a colaborar mucho con el equipo. Foi dado o recado aí. O time que iniciar jogando o clássico contra o América no próximo domingo, provavelmente será o time da Supercopa. Antes, na próxima quarta-feira, às 21h30, o Atlético vai a Patos de Minas com um time alternativo para enfrentar o RT pela 5ª rodada aí do Campeonato Mineiro. Vamos conferir agora como ficou a classificação do estadual. O líder, Atlético, com 10 pontos. Segundo lugar, o Cruzeiro tem 9 pontos.
Em terceiro lugar, o América com 7. Na quarta posição, o Atlético com 7. Também com 7 pontos. Na quinta posição, o Tombense. Caldense 6, Democrata GV 5. Todo mundo aí de olho no G4. Patrocinense e Uberlândia somam 4 pontos. Vila Nova tem 3. E na zona de rebaixamento, Pouso Alegre, URT com 2 e 1 ponto, respectivamente. A quinta rodada terá início amanhã. Pouso Alegre e América abrem a rodada às 21h30 no Manduzão. E amanhã começa o Mundial de Clubes para os brasileiros. O Palmeiras é o nosso representante. 73 dias depois de derrotar o Flamengo e conquistar pela terceira vez o título da Copa Libertadores da América, o Palmeiras estreia na competição. Quase um ano depois, hein, de disputarem aí o terceiro lugar, Palmeiras e Al Ahly vão se reencontrar em uma partida do Mundial de Clubes da FIFA. Dessa vez na semifinal. Nesta terça-feira, amanhã, às 13h30, horário de Brasília, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Quem passar vai fazer a grande final, provavelmente contra o Chelsea, que vai pegar na semifinal o Al Hilal, que goleou o Al Jazeera de virada. Ontem, goleada, 6-1. O confronto contra o Chelsea será na próxima quarta-feira, às 13h30, horário de Brasília. E por hoje é só. Amanhã estaremos de volta com mais destaques do esporte. Um ótimo início de semana a todos e até amanhã. Encerramos aqui a edição do Jornal Gerais de hoje. A você uma ótima noite, ótima semana para você. Até amanhã.